Glória a Deus. Boa noite, paz. Vamos orar pelos nossos pequeninos para eles estarem descendo. Acho que já desceram, né? Oh, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos orar igual. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado porque podemos reunir como família, como corpo. Te louvamos porque a Tua presença está nesse ambiente, a despeito daquilo que os nossos olhos veem, que o nosso corpo sente. A Tua palavra diz que quando nós nos reunimos em Teu nome, Tu te faz presente. E certamente a Tua presença é real aqui. Oramos, Deus, pelo tempo de adoração que tivemos aqui. Oramos pelo tempo de adoração que nós prestaremos enquanto estaremos ouvindo e sendo alimentado pela Tua palavra. Nós, tanto quanto os nossos as crianças, os nossos filhos lá embaixo estarão sendo instruídos acerca da Tua vontade, do Teu querer. Pai, nós oramos em nome de Jesus, que eles vivam um tempo especial na Tua presença, de aprendizado contigo, mas de intimidade contigo. Nós te pedimos que as nossas crianças desses dias sejam tomadas pela Tua presença, que vivam experiências que vão marcar a vida delas daqui por diante. A nossa oração é que eles recebam uma porção dobrada de Ti nessa noite. Bem como nós que estamos aqui pedimos, toca-nos, desperta-nos, nos chama, Deus, a um compromisso ainda maior contigo, uma intimidade ainda maior com Teu Espírito Santo. Pai, nós oramos em nome de Jesus por aqueles que chegam neste lugar aflitos, que chegaram neste ambiente com seu coração angustiado, apertado por algum motivo. Tu és o socorro bem presente. Nós te pedimos, Deus, nessa hora, vai ao encontro dos Teus filhos e socorre aqueles que clamam em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Acho que está ruim. Como é que está o som? Vocês estão me ouvindo bem? Está muito bom, muito ruim? Está mais ou menos? Nem bom, nem ruim? Ótimo. Tem gente que é mais animado, né? Glória a Deus. Me deram 15 minutos para pregar. Vocês acreditam que eu consigo fazer isso ou não? Ah, glória a Deus, né? Experiência, né, que vocês têm comigo. Mas eu vou tentar, de fato, pregar em menos tempo. Senão vou ser demitido, ouvi dizer. E quem conhece a missão da nossa igreja? Quem já ouviu falar? Amém? Não, essa é a missão, né? Não. Qual é a missão da nossa igreja? Quem já ouviu falar da missão da nossa igreja? Hein? Todos, todo tempo, sendo e fazendo discípulos de Jesus. Aquilo que você vê ali estampado nas nossas bandeirolas ali, ou quando você vê naquele vidro que diz uma igreja que você vai amar, ser e pertencer, isso é o que nós queremos ser, é a nossa visão. Amém? É onde nós cremos que o Espírito Santo e o Senhor está nos levando para ser uma igreja que as pessoas vão amar, pertencer, mas elas vão amar mais ainda ser essa igreja. E a nossa missão trata do que nós fazemos todo dia. A nossa missão é um convite ao que nós fazemos diariamente. E é isso, ser, né, a igreja, mas em todo o tempo nós precisamos ser discípulos de Jesus e em todo o tempo nós precisamos fazer discípulos de Jesus. Isso está ligado à grande comissão, isso está ligado, à Missio Dei, a missão de Deus. A nossa missão, ela não faria sentido nenhum se ela não tivesse cooperando, ou pelo menos trabalhando, dentro da missão de Deus. Qual é a missão de Deus? A missão de Deus é salvar e alcançar o perdido. Essa missão, em parte, já se cumpriu na minha vida, na sua vida, eu e você fomos alcançados, mas ainda há muita gente para ser alcançada. Amém? Ainda há muita gente para ser alcançada pelo poder e pelo amor de Deus, pela graça salvadora de Jesus. E eu queria falar nessa noite sobre essa missão de sermos discípulos todos os dias, sendo discípulos todos os dias, fazendo discípulos.
E eu não vou falar sobre definir o que é ser discípulo, mas eu quero falar sobre uma das características de um discípulo. E a importância pelo menos dessa característica que eu quero tratar nessa noite, a importância dela. Eu acho que você não vai conseguir encontrar aqui nas Sagradas Escrituras, e vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu tenho certeza que você, na sua caminhada cristã, você já encontrou, aqui não, em nome de Jesus, mas em outros lugares, você já encontrou gente que é frequentador de igreja há muito tempo, que é crente, aquele crente, sabe, que já tem quase a plaquinha da igreja, mas que em algum momento ele deu uma mancada com você. Mas não foi só com você, deu uma mancada com você, deu uma mancada com outro irmão lá, com outro irmão, com outro irmão. Eu tenho certeza que você já conheceu crente, pelo menos que se diz crente, que tem problema e você já emprestou algum dinheiro e de repente você não recebeu de volta. Eu tenho certeza que você já conheceu crente, que quando você senta para conversar com ele, você sai pior do que você sentou. Mais cheio de problema do que você sentou. Eu tenho certeza que você já conheceu gente assim. Eu tenho certeza que você já conheceu pessoas e que conhecem a Bíblia e que frequentam um culto, que muito provavelmente você soube que falaram mal de você, mas muitas vezes sentaram à mesa com você e não tiveram a mesma coragem de falar para você o que disseram para outros. Não é assim? Isso já aconteceu com alguém aqui? Não precisa levantar a mão em nome de Jesus, porque eu sei que todo mundo quase ia levantar a mão. Você já conheceu gente assim? Você já conheceu crente que andar com esse crente é mais doído do que você andar com o mais ímpio dos ímpios? E por que isso? Por que alguns, ainda se dizendo evangélicos, que você encontra há anos e há anos continuam com as mesmas mazelas, as mesmas maldades, as mesmas malícias? Por que será? Por que será que tem pessoas que hoje não estão dentro da igreja porque foram feridas e traumatizadas, porque encontraram um dia um desses crentes? Se você perguntar, sair na rua e perguntar, pelo menos na cidade de Pelotas, você vai perceber uma coisa muito interessante. Daqueles que não professam fé em Jesus ou em alguma outra fé, o que sobra desses que não professam fé em nada, a maior parte deles não são ateus. São pessoas que simplesmente entenderam que não vale a pena estar dentro de uma igreja, porque a igreja está repleta de pessoas que dão muito problema, que machucam muitas pessoas, que são muito rudes, que fazem um monte de bobagem. Graças a Deus a gente não está falando dessa igreja. Ou sim? Alguém disse não, né? Mas vamos lá, gente. Nós somos uma igreja de gente. E enquanto formos uma igreja de gente, talvez esses problemas também eles estejam aqui no nosso meio. É assim, você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto era um problemão só. E quando Paulo vai escrever para eles, aos amados eleitos em Cristo, que estão em Corinto, olha só, Paulo não desiste deles. Mas a grande questão é que o que eu quero fazer, pelo menos a gente pensar junto, é que às vezes nós nos conformamos a um encontro com a religião. Nós nos conformamos a um encontro com os dogmas, nós nos conformamos num encontro como esse, no encontro dos salvos, nós nos conformamos a alguns encontros com a comunidade dos crentes, mas nós não paramos para pensar que o que muda vidas, de fato, é o encontro com Jesus. Indiscutivelmente, o que muda o ser humano é um encontro com Jesus. Você vai encontrar em todo o tempo, o Novo Testamento inteiro está repleto de histórias, de homens e mulheres que vinham de uma caminhada, às vezes trôpega, vinham uma caminhada torta, mas aí encontraram com Jesus, e quando encontraram com Jesus, das duas uma, ou essas pessoas se
renderam diante de Jesus como seu Salvador e Senhor, ou essas pessoas deram no pé e não aguentaram estar diante da verdade. O que eu quero dizer é que você certamente vai encontrar pessoas que há anos a fio estão dentro, inseridos na religião. E elas, talvez, estando inseridas dentro da religião, elas não esboçam mudança alguma. E aí eu tenho a liberdade de pensar de duas uma, ou elas não encontraram, ou certamente elas não encontraram com Jesus. Porque se elas tivessem encontrado com Jesus, a sua conduta teria mudado. E se não mudasse a sua conduta, porque dentro daquilo que, pelo menos eu creio como teologia reformada, que o Senhor ele vai chamar irresistivelmente os seus. Aquela pessoa que chega a Jesus, se ela faz parte do rebanho, ela vai se render a Jesus. Se ela não faz parte do rebanho, ela chega a Jesus igual. Ela vai ser confrontada no seu pecado e ela vai dar no pé. Você lembra do jovem rico? Aquele jovem, ele fazia tudo e durante anos da sua vida, ele caminhou, está lá em Lucas 18, depois você gaste um tempinho lendo, não é o texto que eu quero pregar, mas ele caminhou dentro das regras da religião todo o tempo. Aí um dia, a vida inteira caminhando dentro das regras da religião, aí um dia ele tem a oportunidade de encontrar Jesus. Quando ele encontra Jesus, é o momento derradeiro da vida dele. Ou ele muda, ou ele sucumbe. E diante daquilo que Jesus apresenta para ele como verdade, ele sucumbe e ele prefere as suas riquezas. E a Bíblia diz que triste ele vai embora. Então nessa noite eu queria falar com você sobre encontros que valem a pena. Encontros que mudam, e esse encontro é com Jesus. E eu queria nessa noite reforçar no seu coração a missão que você tem, que é promover esses encontros. Você não é chamado para promover encontros com a religião, você não é chamado para promover encontros com a sua doutrina, você não é chamado para promover encontros com a sua biblioteca. Você não é chamado para promover encontros com o seu comportamento. Você é chamado para promover encontros entre pessoas e Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Eu entendo, é comigo. Eu sou chamado para promover encontros de pessoas com Jesus. Eu não sou chamado para promover encontros de pessoas com a religião evangélica. Eu não sou chamado para promover encontros de pessoas com o Espaço Church. Eu sou chamado para promover encontro de pessoas com Jesus Cristo, o Salvador, que um dia me encontrou, mudou a minha vida, mudou a minha história. E a Bíblia tem um personagem muito interessante, ele não ganhou multidões. Você não encontra no Novo Testamento esse personagem ganhando multidões. Mas esse cara foi conhecido porque ele apresentou Jesus às pessoas. O ministério dele era apresentar Jesus, as pessoas a Jesus e Jesus às pessoas. Esse era o ministério dele, ele era o André. Quem já ouviu falar no André? Não o nosso André da mídia, mas o André da Bíblia. Se você puder abrir comigo João capítulo 1. Dos 15 eu já usei 8. Dos 15 minutos que eu tenho para pregar, eu usei 8. Eu acho que eu vou conseguir, irmãos. Venci a introdução. João, capítulo 1, verso 41. Volta um pouquinho, vamos ler João, capítulo 1, verso 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que é traduzido por Pedro. Nesse primeiro momento aqui que nós lemos, no comecinho do Evangelho de João, é interessante porque 2 discípulos ouviram João Batista falando acerca do Messias. Esses 2 discípulos, um era André e o outro era o próprio João, o evangelista, que está escrevendo aqui.
E eles ouviram o João Batista, aquele que foi decapitado mais adiante, ouviram o João Batista falando a respeito de Jesus, o Messias, o ungido de Deus, aquele que viria para libertar o povo. Do quê? O povo do Império Romano? Não, que viria para libertar o povo do maior algoz que a humanidade já podia ter se submetido, do pecado. O maior inimigo do ser humano é o pecado. E aí vem Jesus, o Messias, para libertar o ser humano do pecado. E esses dois discípulos, André e João, ouviram e começaram a seguir Jesus. O que é interessante é que quando André está andando e seguindo Jesus, ele lembra de quem? Lembra do seu irmão. E a Bíblia diz que ele vai, a primeira pessoa que ele encontra é Pedro, seu irmão. Sabe o Pedro, aquele Pedro que depois vai negar Jesus, que corta a orelha do soldado. Mas é aquele Pedro que também em Atos 2, quando vai pregar, 3.000 se convertem. André nunca pregou numa multidão, mas ele pregou para Pedro. Na verdade, ele não pregou para Pedro. Você viu ele discorrendo para Pedro sobre grandes profundidades teológicas? Não, ele ouviu de João Batista que Jesus era o Messias, e ele correu para o seu irmão e disse: olha, encontramos o Messias, vamos lá. E a Bíblia diz que quando Pedro chega lá, Jesus olha para Pedro: ah, é você, Cefas, que é pedra em aramaico, e Pedro, tanto Pedro quanto pedra são rocha ou pedra, depois a Igreja Católica usa isso como... Mas não é essa a questão. A grande questão é que André, como um instrumento de Deus, ele leva Pedro, o apóstolo, a Jesus. Faz essa ponte. Ainda no Evangelho de João, e não fecha o Evangelho de João, nós vamos folhear um pouquinho mais, você vai até o capítulo 6. Acha aí o capítulo 6 do Evangelho de João. Aí tem outro momento que André aparece em cena. Esse é um pouco mais inusitado, um pouco mais estranho. Mas lá está André de novo, apresentando pessoas a Jesus. Capítulo 6, no verso 8, não sei se você achou comigo, é aquele momento que precede ali a multiplicação dos pães e dos peixes. Você lembra? Tem uma multidão com fome, aí chega Filipe também, que tem nome grego, coisa e tal, que vem da mesma história, da mesma cidade de André e de Pedro, todo mundo mora na mesma cidade. Chega Filipe e diz: Jesus, olha só, a coisa vai ficar ruim, tem uma turma aí que está com fome, estão te seguindo, a gente não tem como dar comida para esse povo todo, manda essa galera embora. E aí fica esse impasse, porque olha, se a gente tivesse 200 denários, a gente não conseguiria alimentar esse povo. Enquanto o Filipe está falando, chega André. E aí chega André, olha o que o André diz no verso 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Aí, naquele mesmo momento, depois daquilo ali, André fala isso aí. Olha o que diz o verso 10. Disse Jesus: mandem o povo assentar. Havia ali muita grama naquele lugar, todos sentaram. Era cerca de 5.000 homens, o resto você já conhece, e o milagre acontece. Jesus pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, e multiplica aqueles 5 pães e 2 peixes, e a multidão de 5.000 homens é alimentada. Ah, mas o milagre quem fez? Jesus. Quem participou? Os discípulos. Mas a postura de André foi extraordinária, porque André, ele viu o problema e ele creu que Jesus é a solução. E ele pega aquele menino, meio descrente mesmo, você está vendo ali que ele vai descrente, ele apresenta, eu fico imaginando a cena, ele apresentando: ó, Jesus, está aqui um menino com 5 pães e 2 peixes, mas eu sei que isso não é nada comparado à multidão que tem que ir para alimentar, né? Mas, tá, e aí, a ação de Jesus é como quem diz assim: tá bom, André, valeu a sua intenção. Porque aí ele chama o menino, pega os pães e os peixes, multiplica e o milagre acontece. Eu fiz algumas anotações aqui,
E eu não sei se eu vou conseguir ler elas, mas eu quero que você pule comigo agora lá para o Evangelho, ainda no Evangelho de João, no capítulo 12. Capítulo 12. Verso 20. Aqui a história é um pouco diferente. Tem uma turma de gregos ou gentios, não judeus, que querem saber quem é esse tal de Jesus. Que está fazendo milagre, que está mudando a história de um monte de gente. Quem é esse? E aí eles começam a perguntar. E aí o que acontece? No colégio apostólico, ali entre os 12, Filipe, André e Pedro, eles tinham um nome grego. O nome deles era um nome grego. Então, quando os gregos querem saber a respeito de quem é Jesus, quem que eles vão? Vão na galera que a gente se identifica. E aí eles vão, a Bíblia diz que eles vão em Filipe. E aí eles chegam para Filipe, olha, a gente quer conhecer Jesus. O que Filipe faz? Leva eles a Jesus. É essa a história que diz? Não. Verso 20. Entre os que tinham ido a adorar a Deus... Peraí. Isso mesmo. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a quem? André. Por quê? Porque a fama de André era uma fama de ponte. O cara que faz a ponte certa. O cara que leva as pessoas a Jesus. E aí a Bíblia diz que eles vão a André. E os dois juntos levam eles a Jesus. Eu peguei esses 3 textos, geralmente a gente trabalha de forma mais expositiva aqui, mas eu peguei esses 3 textos para validar esse encorajamento que eu quero dar para você nessa noite. Ou que o Espírito Santo quer dar para você nessa noite. Seja ponte. Não leve as pessoas à sua biblioteca. Não leve as pessoas ao seu arcabouço e a extração do que você você extraiu da Bíblia e ali você tem as suas convicções. Não leve as pessoas a isso. Não leve as pessoas à sua religião. Mas que seja o seu esforço e a sua decisão levar as pessoas a Jesus. Porque é isso que muda histórias. É isso que muda vidas. É por isso que muitas vezes, talvez, você vai encontrar pessoas que estão anos a fio dentro de uma igreja, mas elas não mudaram, porque elas encontraram com a religião e com a religião ficaram agarradas lá. Talvez até hoje nunca conseguiram ter um encontro genuíno com Jesus, porque Jesus, o encontro com Ele é divisor de águas. Ou a gente, de novo, ou a gente se rende a quem Ele é, ou a gente se afasta dele, porque não suporta estar diante da verdade. Eu pelo menos fiz 3 anotações e eu queria chamar a sua atenção. Pelo menos no primeiro momento, quando quando André vai a Pedro, o seu irmão, e chama ele para conhecer o Messias, a gente precisa entender, irmãos, que apresentar Jesus é diferente de falar de Jesus. Falar de Jesus, você não precisa nem crente ser para falar de Jesus. Qualquer pessoa hoje, com um computador na frente, ela consegue falar de Jesus. Qualquer pessoa consegue falar e tecer opiniões sobre quem é Jesus. Agora, apresentar Jesus só quem tem Ele vivendo na sua vida. Apresentar Jesus é só quem consegue contar suas experiências com Ele. Quais as experiências que você tem com Jesus? O que Ele tem produzido no seu coração, dia após dia, semana após semana? Quando você levanta do seu momento de devocional, de oração, o que você pode dizer que você aprendeu com Jesus naquele momento? Porque é isso que vai fazer você alguém que pode apresentar Jesus a outras pessoas, ao invés de só falar de Jesus. Gente, tem muita gente falando de Jesus, agora tem pouca gente apresentando Jesus genuinamente. Tem um ditado que diz que falar até papagaio fala. Qualquer um pode falar. Você pode encher a sua rede social de versículos bíblicos. Você pode gastar muito do seu tempo falando do Jesus histórico, do Jesus da religião, mas apresentar Jesus carrega o elemento vida, carrega o elemento praxis, da prática diária, do dia a dia. Apresentar Jesus vai de fato a quem toca.
Então, quando André vai e fala para o seu irmão, André não vai simplesmente falar de alguém. Ele vai para o seu irmão e diz: encontramos, eu vi, eu segui ele até aqui. Eu já consigo perceber como ele é, eu consigo discernir ele na multidão. Não é o Jesus que estão dizendo, é o Jesus que eu vi. É o Jesus que eu segui junto com João, é o Jesus que falou com a gente. É esse Jesus que eu te apresento. É o Jesus que tocou a minha vida, tocou meu coração, que mudou a minha casa, mudou a minha vida, mudou a minha família, mudou as minhas motivações, que matou o velho eu. É esse Jesus que eu te apresento. No capítulo 6, quando nós encontramos André levando aquele jovem, o que eu creio é que André, por mais que visse a limitação, ele sabia que ele estava levando o jovem diante daquele que é a solução. Amém? Jesus é a solução, primeiramente, para o pior dos nossos problemas. Ele é a solução para esse problema, que é o pecado. E ele, certamente, ele tem a solução para os demais problemas que você tem. Jesus é a solução para o nosso pior problema, para o pior problema da humanidade. Jesus é a solução, e ele tem a solução para o resto. Ele tem a solução para o resto. Então, quando nós levamos alguém a Jesus, é a esse Jesus que nós estamos levando. É ao Jesus que é a solução para o problema do coração do homem e que tem a solução para todos os outros problemas. Quando você senta para conversar com alguém, as pessoas não querem opiniões. As pessoas estão por aqui de opinião, as pessoas precisam de direção. As pessoas precisam de orientação. Opinião, qualquer um dá, você não precisa ser formado em nada, ter capacidade alguma para dar opinião, porque parte de você, parte da sua cosmovisão. Agora, quando você está na responsabilidade de dar uma orientação a alguém, aí você precisa, no mínimo, saber o caminho que você está orientando. Aqui, quando a gente vê André levando esse moleque até Jesus, André sabia que Jesus tinha a solução do problema. Às vezes a gente senta com pessoas para conversar com elas, e a gente acha que a nossa frase de efeito pode resolver. A gente acha que o nosso tempo de qualidade pode... Sabe, hoje a onda é essa, né? Não posso me comprometer muito porque eu tenho que dar tempo de qualidade para sua família. É verdade, você tem que dar tempo de qualidade para sua família, mas entenda uma coisa, não faça do tempo de qualidade seu Deus. Porque a solução da sua família é Jesus. A solução dos seus problemas é Jesus. Amém? Ele é a solução. E naquilo que ele não é a solução, ele tem a solução. E no final, quando o André encontra aqueles gregos, o André e Filipe, ele tinham um nome gregos, e é por isso que aqueles homens vêm até ele. Aí quando os homens vão a Filipe, Filipe lembra de quem? De André. Porque André, muito provavelmente, já carregava a fama de alguém que leva pessoas a Jesus. Se você tiver que construir uma fama, se você tiver que construir uma imagem que seja a de um discípulo que leva pessoas a Jesus. Se as pessoas tiverem que lembrar de você por alguma coisa, que seja pelo homem, pela mulher que levou muitos a Jesus. Não era o que tinha bons conselhos, não era o que tinha tempo de qualidade, não era o que tinha muito recurso, não era o que era um exímio trabalhador, não. Era o homem simples, a mulher simples, mas que levavam pessoas a Jesus. Porque o encontro com Jesus muda as vidas. O encontro com você não muda nada, o encontro comigo não muda nada, mas o encontro com Jesus muda famílias.
O encontro com Jesus muda a sua história. O encontro com Jesus transforma religiosos inveterados em discípulos abnegados que se rendem diante do Salvador. É um encontro com Jesus. Um encontro genuíno com Jesus torna impossível você vir num lugar como esse com o seu coração endurecido para não adorá-lo. Um encontro com Jesus nos faz de verdade verdadeiros adoradores. É um encontro com Jesus. Você é chamado para ser ponte que leva pessoas a Jesus. Você não é chamado para trazer pessoas para a religião evangélica. Você não é chamado para trazer pessoas para o espaço church. Você é chamado para levar pessoas a Jesus. Quanto tempo da sua vida você tem dedicado a levar pessoas a Jesus? A fazer pessoas encontrarem aquele que cura, que salva, que transforma, que resgata, que mexe no coração. Quanto tempo? Se você quer ser de fato um discípulo, dedique-se a levar pessoas a Jesus. Como eu falei, você não encontra André pregando para uma multidão, mas uma pessoa que ele levou, em uma única mensagem, alcançou 3.000 pessoas. Porque o André foi ponte. Ele foi ponte. Ele não guardou para si. Ele não ficou tentando resolver primeiro os problemas dele, a vida dele, as demandas dele, para depois, vamos ver, depois do que sobra, vamos ver para quem eu posso dedicar meu tempo. Depois que está tudo arrumado, quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes eu já disse isso e talvez você já tenha dito isso? Ah, não vou me comprometer agora, porque tem algumas coisas para arrumar na minha vida. Depois que eu arrumar essas coisas, talvez nós que usamos essa fala não entendemos ainda para que fomos chamados de fato. Você pode até ficar chateado comigo e não voltar mais aqui. Confesso que fico chateado também por você não voltar mais aqui. Mas eu ficaria mais chateado ainda por ser hipócrita e não poder dizer a verdade a você. Se você não entendeu que você é ponte para levar pessoas a Jesus, você não entendeu nada do Evangelho ainda. Nada. Se você não entendeu que a sua missão é levar pessoas a Jesus, essa é a missão de André. Muito provavelmente você está flertando com a religiosidade. Cuidado com isso. Essa semana, dedique-se a levar pessoas a Jesus. Ah, mas as pessoas precisam encontrar comigo primeiro para encontrar com Jesus. É verdade, olha, Jesus não anda mais sobre a face da terra. Pelo menos ele não anda naquele corpo que ele habitou, mas ele anda no corpo que é a sua igreja. Então quando você chama alguém para tomar um café com você, com o coração decidido a apresentar Jesus, o papo do café vai ser Jesus. Como Jesus pode mudar aquela pessoa. Como aquela pessoa, e é legal você um pouco mais sentar com pessoas para você ouvir o que os outros dizem. Porque às vezes, dependendo do que a pessoa fala, você vai começar a perceber o que a pessoa entende de Jesus, quem é Jesus para ela. E aí você vai perceber, puxa vida, essa pessoa ainda não conheceu Jesus. Eu preciso apresentar, talvez ela já ouviu falar, alguém já falou de Jesus para ela, mas agora eu preciso apresentar para ela. Vem cá, olha só, vamos andar juntos. Eu vou te mostrar Jesus operando na minha vida. E essa semana eu quero desafiar você a apresentar Jesus a alguém. Não é falar de Jesus, não é encher o seu Instagram de frases de efeito ou versículos bem recortados. É apresentar Jesus. É abrir mão do seu tempo para sentar com alguém ou descer na altura de alguém que não entende tanto quanto você entende e explicar para ela, olha, eu tive um encontro com alguém. Ele é o Messias, ele é o ungido de Deus, mudou minha história.
E Ele não faz acepção de pessoas. Ele quer mudar a sua também. Vamos lá, deixa eu te mostrar Ele quem Ele é. Vamos lá. Vamos dobrar o joelho, vamos orar, vamos buscar Ele. Eu sei onde eu encontro Ele. Vamos lá, anda comigo. É isso, gente. Caso contrário, irmãos, é o sino que tine, é só barulho. É só barulho. Se eu e você não formos pontes para levar pessoas a Jesus, é só barulho. Se eu e você não nos dedicarmos a ser ponte, é só religião. E a religião não paga nada para ninguém. Agora Jesus garante a vida eterna. Feche teus olhos. Pai, a tua palavra, e eu creio e confio que ela é capaz, poderosa, ela é capaz para mudar os nossos corações. Eu te peço nessa noite, Deus, em nome de Jesus, que ela possa quebrar de dentro de nós as nossas fortalezas, a nossa justiça própria, nosso orgulho, os nossos preconceitos. Te peço, Espírito Santo, nessa noite, nos faz entender que o Senhor vai usar pessoas simples. O André mal tinha caminhado com o Senhor, e ele já pôde apresentar para o seu irmão. A gente não precisa, Senhor, de grandes habilidades. A gente só precisa entender para que o Senhor nos chamou. Nos ajuda a ser ponte, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser conhecido nessa terra por homens e mulheres que levam pessoas a conhecer Jesus. Essa é a fama que nós queremos carregar, Senhor. O resto, Senhor, se for da tua vontade, amém. Se não for, amém também. Mas nós te pedimos nessa noite, Deus, não nos deixa ser como aquele jovem rico que fez tudo o que a religião pediu. Fez tudo, mas ele não conseguiu fazer o que o Senhor Jesus pediu. Nos ajuda a ter aquele coração como os dos gregos que procuraram Filipe. Enquanto os religiosos estavam pedindo, mostra-nos, dá-nos um sinal, queremos um sinal. Enquanto as pessoas chegavam a Jesus, os religiosos da época diziam: Jesus, nos dá um sinal de que tu és o Messias. A Bíblia fala que aqueles homens, eles simplesmente queriam ver Jesus. Senhor, nós não necessitamos mais de sinais. Nós precisamos encontrar o Senhor. Eu te peço em nome de Jesus nessa noite, encontra cada servo teu, cada serva tua aqui, e que eles possam te apresentar em casa, na sua família, no seu bairro, no seu trabalho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Que você possa, essa semana, pôr em prática essa palavra e levar pessoas àquele que mudou a tua história. Amém? Aplauda Jesus porque Ele é bom.